Declaro aberta a sessão, pauta da 10ª sessão ordinária do segundo ano da 8ª legislatura municipal de Riacho Sul. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, nossa secretária Fábia, nossa assessora jurídica, doutora Rosa, Cauã, que está ali a nossa transmissão. Data da realização de 1º de julho de 2026, ordem do dia, pequeno expediente, na conformidade do artigo 182 do Regimento Interno, leitura e assinatura da 9ª sessão ordinária do segundo ano da 8ª legislatura municipal de Riacho Frio, Piauí, realizada em 12 de junho de 2026. Vamos pedir a nossa secretária para ler a ata. Seria a permissão, seria para o nosso secretário, primeiro secretário, mas a gente vai pedir a gentileza do nosso secretário para fazer a leitura da ata, por favor, secretário. Ata da 9ª sessão ordinária do segundo ano da 8ª legislatura municipal da Câmara Municipal de Riacho Frio, do Estado do Piauí. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2006, às 19h38, o plenário da Câmara Municipal de Riacho Frio, do Estado do Piauí, localizado na rua Jasmine Mascarenhas, número 100, edifício do vereador Jerônimo Castro Morgado, realizou-se a 9ª sessão ordinária do segundo ano da 8ª legislatura municipal, sob a presidência do vereador Evandro Martins Dias. Verificada a existência de quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, determinando ao primeiro secretário da mesa a realização da chamada nominal dos vereadores, registrando-se as seguintes presenças: da excelentíssima senhora vereadora Eva Alves Martins e dos excelentíssimos senhores vereadores Adalto Pereira da Silva Filho, Dileudes Batista Hilario, Jânio César de Araújo, José Antônio Filho, Lucas Castro Lustosa, Luiz Natan Nogueira Cruzeiro, Paulo Henrique Maciel Paiva Mendes. Pequeno expediente, dando início aos trabalhos, procedeu-se à leitura da ata da 8ª sessão ordinária do segundo ano da 8ª legislatura municipal, realizada em 29 de maio de 2006. Após a leitura, a ata foi submetida à apreciação do plenário, não havendo verificações, sendo assinada pelos membros da mesa diretora e demais vereadores presentes. Durante o expediente, passou-se à apreciação da matéria constante da pauta, ou seja, o projeto de lei número 06/2006, de 29 de abril de 2006, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Encerradas as discussões, o senhor presidente submeteu o projeto de número 006/2006 à votação nominal. O resultado da votação nominal, votaram favoravelmente ao projeto de lei número 6 de 2006, vereadora Eva Alves Martins, e o vereadores Adalto Pereira da Silva Filho, Dileudes Batista Hilario, Jânio César de Araújo, José Antônio Filho, Lucas Castro Lustosa, Luiz Natan Nogueira Cruzeiro e Paulo Henrique Mendes, não havendo voto contrariamente ao projeto de lei número 006/2006 e nem abstenções. Apurado o resultado, o senhor presidente declarou o projeto de lei número 06/2006 aprovado por 8 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções. A ordem do dia, não havendo matéria a serem apreciadas na ordem do dia, como pauta previamente publicada, franqueada a palavra aos parlamentares para as considerações finais. Não manifestaram vereadores e assim não houve fala. Nada mais a tratar. O senhor presidente já agradeceu a presença dos vereadores, servidores e demais participantes, declarando encerrada a sessão, determinando a lavratura desta ata. Para constar, pela lavratura enteada, que lida e aprovada será assinada por mim, pelo presidente e pelos demais vereadores. Podemos assinar? Todos todas é uma assinada? Assinada.
Jorge, antes de falar do segundo expediente, quero aqui registrar a ausência do nosso nobre colega vereador de Leus. Ele hoje está ausente da sessão por um motivo bem triste, que é a questão da perda da sua mamãe. Né? Então quero deixar aqui que todos nós estamos solidariedade a ele, acredito que todos, e que Deus conforte o coração dele e de toda a família. E logo na próxima sessão com certeza estará junto com a gente aqui. Grande expediente. Em consonância com o artigo 133 do regimento interno, votação do projeto de resolução de número 03 de 2026, de 25 de junho de 2026, que regulamenta a aplicação da Lei Federal de número 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação ao âmbito do Poder Legislativo do município de Riacho Frio, Piauí, e da outras providências. Aí eu queria que a nossa assessora Rose, como a gente não teve a apreciação do projeto, para que todos fiquem sabendo da importância dessa lei, então eu queria que a nossa assessora explanasse para nós e explicasse para nós sobre isso, o significado da lei. Tem só um detalhe porque está replicado. Os dois sistemas são iguais. Essa aqui eu fiquei vendo. Isso, mas não, é o 2 e o 3, é só o 3. O 2, ele dispõe da política de tratamento e proteção de dados pessoais no âmbito da Câmara Municipal de Riacho Frio e da outras providências. É porque na hora de editar, certamente teve um equívoco, mas eu vou fazer a leitura dinâmica para vocês entenderem. Inicialmente, boa noite a todos. Cumprimento os novos vereadores aqui presentes. Cumprimento de Fábia, em especial a minha colega vereadora mulher. Hoje ela está muito bonita de rosa. Bem, gente, os dois projetos de resolução são duas exigências recentes do Tribunal de Contas, de modo a instituir acesso à informação ao povo. Em linhas assim, em palavras simples, hoje a gente está aqui para votar o acesso à informação por parte dos riachofrienses em relação às ações de vocês. Então, tudo isso daqui se resume em uma única palavra: transparência. Se quiser o microfone, Você quer que tenha recebido? Claro. Isso aqui não. Bem, gente, boa noite novamente. Estamos aqui hoje para apresentar dois projetos de resolução. São dois projetos que versam de exigências do Tribunal de Contas. Recentemente, esta casa realizou a contratação de uma equipe de assessoramento para organizar a transparência desta casa, de modo a tornar público todos os atos e todas as ações aqui realizadas. Isso é uma exigência do Tribunal, não no ano de 2026, mas que já vem perdurando aí nos anos anteriores. Inclusive, o município ele não estava bem avaliado, porque o portal da transparência não estava sendo alimentado como de fato deveria ser. Então, nós estamos organizando tudo, de modo a contento, tanto no Tribunal de Contas, para que ele nos dê uma boa avaliação, como também de levar acesso à informação às pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem um aparelho telefônico, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem um celular, tem acesso à internet. Então, é muito fácil fazer com que a população ela tenha acesso ao que acontece nessa casa, seja ela desde a votação de um simples projeto de lei, ou seja ela uma reunião extraordinária, por meio da qual vocês vão debater as necessidades do município. Então, esses dois projetos aqui nada são além de cumprimento de exigências
está diante de uma inteligência artificial que se passa facilmente por um vereador, que modifica a fala de alguém. Então, assim, a gente tem esse projeto aqui de modo a tornar as ações de vocês legítimas e, ao mesmo tempo, protegidas. Outro ponto interessante é que todas as ações dessa casa, elas irão suprimir informações de cunho pessoal. A exemplo, o CPF de vocês, eles não deverão aparecer de modo completo. Informações gerais deverão aparecer apenas aquelas que forem necessárias. Então, essa resolução, ela se aplica basicamente aos vereadores, servidores dessa casa, estagiários, terceirizados e prestadores de serviço, bem como os visitantes que procurarem a ouvidoria. Recentemente, Vossas Excelências também aprovaram um projeto de lei que foi instituído pelo excelentíssimo senhor prefeito Jabes, onde o município instituiu uma ouvidoria municipal, e essa ouvidoria municipal também serve para esta casa, porque as pessoas poderão relacionar desde ideias, críticas, incentivos, por meio da ouvidoria. Então, aqui também protege as pessoas que procurarem a ouvidoria. E, para fins de resolução, essa resolução aqui, ela traz basicamente nos mesmos termos da lei federal as especificações sobre os dados pessoais que são sensíveis, como eu dei o exemplo do CPF, em relação também ao tratamento dos dados, que a gente tem aí essa nova consultoria, esse novo sistema, e esse sistema ele também tem o compromisso de manter protegidos os dados de vocês. E, de fato, a intenção é fazer com que os dados dessa casa, tanto os dados pessoais quanto os dados gerais, eles sejam apresentados para a população, no entanto, protegendo aquilo que precisa ser protegido. Aí, paralelo a isso, ficou instituído no âmbito desta casa o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, com a finalidade de fazer essa conferência. Digamos que todos vocês poderão, inclusive, fazer parte desse comitê, de modo a conferir se realmente está sendo cumprida a Lei Geral de Proteção de Dados, se lá no portal da transparência os dados sensíveis eles não estão sendo apresentados, se de fato estão publicizando as informações como elas devem acontecer, como elas devem ser expostas, enfim, nesse sentido. E, por fim, aqui diz que todos os contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados por esta Câmara deverão ter cláusulas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, de modo a implementar as medidas de segurança e técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado. Aqui é apenas para proteger vocês e assegurar que vai ser dado acesso àquilo que de fato é possível e que a lei federal ela estabelece. Esse é o projeto de resolução de número 2. O projeto de resolução de número 3, ele é muito parecido com o de número 2. A diferença é que um protege os dados e o outro, ele dá acesso à informação. É o que a gente chama de LAI, Lei de Acesso à Informação. Ela também é regulamentada por lei federal, certo? E a resolução desta casa, ela vai justamente de encontro com essa lei federal, tentando fazer com que a população, de um modo geral, ela tenha acesso desde as ações dos vereadores, as ações do presidente, por exemplo, a contar uma reforma, se vier a acontecer, a contar uma ida de Vossas Excelências a Teresina ou a Brasília, enfim, de modo a trazer à população acesso à informação e acesso também ao que acontece com a vida pública de cada um de vocês. O portal da transparência está aí também para ser alimentado tanto com as informações de resolução, de leis, de decretos, de
ajuda desta casa, né, trazendo um organograma diferente. Então, todas essas informações deverão conter, tanto no portal da transparência quanto no site de regulação desta Câmara, e ao mesmo tempo, né, deverá ser dada a oportunidade a qualquer cidadão. Tanto é que não é à toa que a Câmara Municipal é chamada de Casa do Povo. É Casa do Povo porque todo o povo deverá ter acesso. E nos ditames gerais, o projeto de resolução de número 3, ele já é um pouco mais extenso, porque ele traz disposições gerais vinculadas lá à lei federal. Ele fala que as informações do âmbito do Poder Legislativo, ele rege-se pela publicidade de todos os atos, tanto administrativos como legislativos. Aí eu estou querendo dizer que o ato administrativo, ele diz respeito às ações do presidente, da mesa diretora, com o secretariado, com o jurídico, com a contabilidade. Esses são atos administrativos. E atos legislativos é quando Vossas Excelências legislam. Tanto vocês podem apresentar projetos de lei ao Executivo, como também estão aqui aptos a votar projetos encaminhados a esta casa pelo Executivo. Segundo, a divulgação ativa de informações de interesse público, independente de solicitação. É claro que os cidadãos eles poderão pedir acesso, mas ao mesmo tempo vocês podem fornecer essas informações sem que haja necessidade de ser solicitado. Então vocês mesmos poderão informar a população o que está acontecendo, a sessão, o que aconteceu na sessão, levar a informação. Utilização de recursos tecnológicos, da informação para triagem, armazenamento e publicidade de dados. Isso o presidente já está fazendo então uma preocupação na gestão dele, que é justamente a contratação de uma empresa para tratar da transparência do município. O armazenamento de dados, a Fábia tem cuidado assim, de uma forma muito atenta e muito contente, né? Até nesse momento apresentou elogio a ela, porque ela tem muito a preocupação de colocar tudo em dia, de trazer tudo organizado. E por fim, de fomentar a transparência. Aqui nada mais é do que a gente está cumprindo a exigência do TCE, de trabalhar de forma transparente. Segundo, né, no capítulo 2 ele fala da transparência ativa. Essa transparência ativa é justamente dar ao portal da transparência da Câmara essa vida, ou seja, todos os atos, né, de segunda a segunda, todos os atos deverão ser vinculados lá no portal da transparência. Aí, segundo, transparência passiva. Isso quer dizer que qualquer pessoa, tanto física ou jurídica, poderá apresentar qualquer tipo de pedido de acesso às informações da Câmara no serviço de informação do cidadão através de e-mail institucional. Esta casa tem e-mail institucional, então é interessante que o portal da transparência divulgue isso e que qualquer solicitação possa ser feita tanto por e-mail quanto através do presencial, né? Porque aqui funcionando diariamente, então também tem um acesso presencial. Lembrando que aqui, nesse momento, a gente tem também a informação de que tudo deve seguir um protocolo. Não é porque todo cidadão ele tem o direito de acesso à informação que não deverá ser seguido o protocolo. O protocolo ele respeita também o que a nossa lei federal traz. Isso em relação a prazo. Por exemplo, se o cidadão chegar e solicitar aqui a FAP, olha, eu quero a cópia de todos os processos de contratação desta casa. É um direito dele como cidadão. Pode ser negado o acesso? Não pode ser negado o acesso porque é um dado que deve ser público. Então, esse acesso, ele deverá ser dado. No entanto, a solicitação dele para ser atendida, ela pode levar até 20 dias. Então, é o prazo razoável que a lei federal já estabelece, a gente estabeleceu o mesmo prazo. Então, é possível que a pessoa solicite. E a Câmara terá esse prazo de 20 dias. Será respeitado esse prazo de 20 dias, assim, no prazo máximo? Não necessariamente. Pode ser que seja algo fácil, de fácil acesso, que a vaga consiga em 1 dia, 2 dias, ou até mesmo em tempo real. Mas é dado a oportunizar esse prazo. Se ela fizer no primeiro dia ou no 20º dia a entrega, está correto da mesma
apresentar um recurso para o presidente. E aí o presidente ele vai deliberar sobre essa solicitação. Certo? Vamos supor que alguém chega aqui e solicita um dado sensível. Eu quero saber, ter acesso ao contra-cheque dos vereadores, para saber o que foi que aconteceu no mês tal, sem nenhuma justificativa. Então, a casa poderá negar por um dado individual, um dado particular, um dado sensível, e essa pessoa da negativa, ela terá o prazo de 10 dias para apresentar o recurso, que será julgado pelo presidente. E em síntese, pessoal, é isso. As duas leis, elas versam do acesso, elas versam da comunicação, da transparência, e eu espero que Vossas Excelências aprovem, porque os projetos foram criados, os dois em consonância com o que diz a legislação federal. Se vocês observarem, prazos, textos, eles estão totalmente alinhados com o que diz a legislação federal, então a gente está apenas realizando uma adequação. E eu acredito que transparência, acesso à informação é algo sim que o povo, de fato, merece ter acesso e merece acompanhar. Vai ser até interessante para vocês levar ainda mais acesso ao povo. E é isso, muito obrigada. Caso haja qualquer tipo de dúvida ou acréscimo, crítica, enfim, estou à disposição. Obrigado, doutora. Acredito que todos aqui ouviram e com certeza entenderam o significado desse projeto. E a gente agora só temos a votação, né? Pergunto a todos que se de acordo, até porque esse é lei federal, não tem nem que a gente está discutindo se vota ou não, se vota para votar ou não. Então, acredito que podemos votar em votação o projeto, né? A mesa para votação. Sim. Se não quiser tirar nenhuma dúvida. Se quiser tirar a dúvida também, daí a nossa assessora está disponível para responder alguma pergunta de algum vereador. Todos. Doutor Nicolas, pois votamos a votação. Secretário para
Votação. Aprovado o projeto. 6 votos a favor, nenhum contra. E o presidente não vota, em exceção dos 2 vereadores ausentes. O projeto está aprovado. Obrigado a todos. Agora a gente vai também botar em votação o projeto de número 3. Projeto de resolução de número 3 de 2026, de 25 de junho de 2026, regulamenta a aplicação da Lei Federal de número 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação no âmbito do Poder Legislativo do município de Riacho de Piauí e da outras providências. Vamos botar em votação. Aprovado o projeto número 3, da mesma forma que foi o número 2. 6 votos a favor e nenhum contra. Então está aberto a palavra para qualquer vereador que quiser se manifestar alguma coisa, se falar alguma coisa, à disposição.